Já estamos ao vivo? Já. Boa tarde a todos e a todas. Estamos dando início ao nosso segundo dia de debates do nosso primeiro webinário sobre ensino de arte, desafios da atualidade. Esse evento é promovido pelo Polo Arte na Escola UENF, em parceria com a Oficina de Estudos do Patrimônio, com o Instituto Federal Fluminense, Campus Centro, através da sua licenciatura em teatro, com o Museu do Índio e com o Instituto Arte na Escola. Informamos a todos que, para emissão de certificados, disponibilizaremos o link na caixa de comentários durante todo o debate e esse formulário será fechado ao fim da transmissão. Em caso de dúvidas, a nossa equipe estará atenta ao chat para auxiliá-los. Hoje, o nosso web debate será sobre música na educação, com o tema Educação Infantil, Resgate das Músicas do Século Passado. E será conduzido pela especialista em musicoterapia, mestre em ensino das práticas musicais, professora e musicista, minha querida e adorável amiga Sara Costa Pereira, que apresentará a sua super especial convidada, professora doutora Ermelinda Paz. Tenham um bom bate-papo a todos. Eu passo a palavra para Sara. Boa tarde a todos. Primeiro, eu gostaria de agradecer ao Polo Arte na Escola, na pessoa da Danusa, da Simone, de toda a equipe, que sempre me acolheram com tanto carinho. São pessoas especiais, que realmente acreditam na educação, acreditam na arte e educação e proporcionam espaços plurais como esses para a gente poder sempre estar discutindo e aprendendo. E agradecer muito, muito a professora Ermelinda, que aceitou logo de primeiro o convite de estar nesse momento participando para poder enriquecer a vida, né, dos estudantes de música, dos pedagogos que trabalham na educação infantil, de todo mundo que está nesse universo, né? A professora Ermelinda, ela é um ícone na formação musical brasileira. A sua obra é de extrema importância, toda a sua pesquisa, né? Todo estudante de música conhece a professora Ermelinda Paz, porque sua pesquisa é, de fato, algo de muito valor, né? A professora Ermelinda Paz é doutora por livre docência em percepção musical pela Unirio, professora titular de percepção musical da UFRJ e professora adjunta 4 de percepção musical da Unirio. Membro titular da Academia Nacional de Música, ocupou o concurso a vaga de professor de Educação Artística e Música do município do Rio de Janeiro, sendo lotada na Escola Guatemala, primeiro centro experimental do INEP no Rio de Janeiro. Professora convidada de percepção musical em encontros, congressos, seminários e cursos de férias, realizou diversos cursos de pós-graduação na Unirio, na UFRJ e na Universidade Nacional de Rosário, na Argentina, como bolsista da OEA. MBA em Planejamento e Gestão Estratégica da Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro, e Altos Estudos de Política e Estratégia da Escola Superior de Guerra em 2005. Obteve 3 bolsas de produtividade em pesquisas do CNPq. Atualmente é líder de pesquisa do Grupo Música e Educação Brasileira na UFRJ do CNPq. Integrou o programa de pós-graduação da Unirio, mestrados profissionais acadêmicos e doutorado até outubro de 2018, onde eu tive a honra de ser sua aluna. De 2017 em diante, vem atuando como produtora musical, desenvolvendo a série Cantando e Brincando com Vovó Linda, volumes 1 e 2, encontrando-se o volume 3 em preparação. Além da participação em congressos, encontros, seminários e cursos de férias, como conferencistas, comunicante e professora, desenvolve intensa e profícua atividade de pesquisa em música, tendo sido laureada nos concursos de monografia de Silvio Romero, Vila Lobos e a Música Popular Brasileira, Vila Lobos, Sua Vida e Obra, concurso Grandes Educadores Brasileiros, concurso Lúcio Rangel, Prêmio Carioca de Pesquisa Monográfica. E autora dos livros As Pastorias de Realengo, 500 Canções Brasileiras, Vila Lobos, o Educador, As Estruturas Modais na Música Folclórica Brasileira, um estudo sobre as correntes pedagógico-musicais brasileiras, Jacó do Bandolim,
Vila Lobos, Saudade do Cordão, Pedagogia Musical Brasileira no século XX, Metodologias e Tendências, o Modalismo na Música Brasileira, Vila Lobos e a Música Popular Brasileira, uma visão sem preconceito, 500 Canções Brasileiras, segunda edição, Edino Krieger, crítico, produtor musical, compositor, Pedagogia Musical Brasileira no século XX, Metodologias e Tendências, segunda edição, Vila Lobos e a Música Popular Brasileira, uma visão sem preconceito, também em segunda edição. Além de diversos artigos em revistas e em congressos, né? Um currículo extremamente extenso, mas que só prova o valor que a senhora tem para todos nós. Então, é um prazer muito, muito grande recebê-la nesse espaço, para a gente conversar um pouco sobre o tema, que é o seu tema atual, né, professora de pesquisa, de vida, né? Bem, boa tarde. Eu queria agradecer ao Instituto, né, do Fluminense, do Norte Fluminense, na pessoa da professora Sara, que foi quem me contatou, e agradecer o honroso convite para participar junto com vocês desse evento. Eu queria muito dar algumas, antes de abordar praticamente propriamente o trabalho, eu queria falar um pouquinho sobre como surgiu esse trabalho, na verdade. Jamais na minha vida eu me imaginei gravando CD, preparando CD de música infantil. Isso jamais passou. Se alguém me dissesse que isso ia acontecer, eu não iria acreditar. Tá? O que aconteceu? Eu, no início da minha carreira, tá, nos anos 60, eu fui professora de educação musical infantil. Eu trabalhei na escola Guatemala, né, com séries de quinta série, jardim, alfabetização. Era uma escola municipal, mas como era experimental, ela oferecia alguns níveis que a escola regular não oferecia. Tá? E o trabalho de música nessa escola era bastante rico, mas muito rico. E nos anos 60, 2 educadores povoavam o imaginário de todos os professores de música, que eram Antônio de Sá Pereira e Lídia Chiafarelli Mignone. Qualquer pessoa que quisesse fazer qualquer coisa de música para crianças nos anos 60, teria que passar pelos ensinamentos valiosos de Sá Pereira e Lídia Mignone. Sá Pereira e Lídia Mignone começaram a trabalhar juntos em 1937. Tá? Embora ele fosse professor da Escola de Música da UFRJ e ela trabalhasse no Conservatório Brasileiro de Música, foi no Conservatório Brasileiro de Música que eles começaram as classes que na época se chamavam de iniciação musical. Tá? Pouco tempo depois, eles se separaram, embora o método dos dois seja bastante assim, semelhante, mas Sá Pereira se dedicou ao ensino de música da escola vocacional, ou seja, trabalhar na iniciação musical na escola de música da UFRJ, com o objetivo de preparar as crianças para, no futuro, serem musicistas, estudarem música, serem alfabetizadas musicalmente. Já Lídia não. Lídia trabalhava com a formação integral, com a socialização, entendendo a música e a arte como componentes extremamente importantes no desenvolvimento da consciência, na vida propriamente dita da criança. Eu costumo dizer, muitas vezes, que a Lídia foi a precursora da musicoterapia, porque foi Lídia que começou, nas classes dela, qualquer criança era acolhida, né? Não existia nenhuma aversão àqueles que eram chamados de desafinados, que não tinham bom senso rítmico. Todas as crianças eram acolhidas nas classes de Lídia. Já nas classes do professor Antônio de Sá Pereira, as crianças passavam por uma espécie de um concurso, de uma seleção, para ingressarem no curso. E Lídia começou a ser muitíssimo importante. Ela era professora de todos os grandes professores. E começou muita gente, ela era uma pessoa antenada, com Augusto Rodrigues, com gente ligada à parte de neurocirurgia, neuropsiquiatria, tudo ligado ao crescimento da infância, da escolinha de arte. Ela era uma pessoa com uma visão bastante ampla de educação.
né? Então, ela começou a passar esses ensinamentos dela e ela recebia crianças, às vezes que na época diziam crianças com problemas de aprendizagem. Problemas com crianças de aprendizagem mandavam para fazer o curso de iniciação da LID. E com isso, ela começou a atender Instituto Pestalozzi, ela começou a fazer várias gestões junto a lugares que trabalhavam com educação especial. E muitas, às vezes, médicos indicavam o trabalho dela como um trabalho que poderia ajudá-los nos problemas que eles tinham. E com isso, ela criou realmente um vínculo muito grande com a musicoterapia. Nas monografias que foram desenvolvidas no curso dela, muitas delas tendiam a abordagem da criança que apresentasse algum tipo de problema, algum de conhecimento, sempre parava com Lídia. Mas por que eu estou dizendo isso? Lídia e Sá Pereira, eles trabalhavam muito, era muito importante na época, né, anos 60, músicas que incitavam ao movimento. Quase todas as músicas da tradição oral, óbvio, e músicas que levavam a cantar-se com autoexpressão, fazendo movimentos. Na época, eu vou fazer algumas músicas, eu vou apresentar, e eu vou fazer os movimentos que nós fazíamos. Hoje em dia, com o aporte da doutora M. Pickler, uma neuropediatra húngara, ela criou uma metodologia anos atrás, na Hungria, que no começo foi muito contestada, mas depois obteve grande sucesso, que era Mover-se em Libertar, a tradução do livro em húngaro para o espanhol, que criticava várias coisas de indução. Os pais ficam numa aflição, começam a botar a criança para sentar, e ela é contra isso, tudo deve acontecer naturalmente. A criança vai sentar na hora de sentar, a criança vai engatinhar na hora de engatinhar, vai levantar. E com isso, ela também achava que deveria ter ampla liberdade de interpretação das crianças, de tudo que deveria ser feito. Então, hoje em dia, quando às vezes eu mostro para alguém como é que eram feitas as canções, eu faço sempre a ressalva: olha, agora há alguns educadores que contestam isso, que dizem que a gente não deve fazer, que não devemos induzir as crianças a um movimento específico, mas deixar que elas se coloquem. Então, isso é uma coisa que eu sempre faço. Então, voltando à questão dos CDs, como é que isso aconteceu, né? Quando minha filha, em 2017, me avisou: mãe, estou grávida, naquele momento, essa palavra "estou grávida" me remeteu aos anos 60 do século passado. Aí eu pensei: gente, o que as crianças de agora estão consumindo? Qual é a música que elas estão fazendo? Eu lembro que na semana seguinte eu percorri todas as grandes livrarias do Rio de Janeiro e fiz contas assim astronômicas. Eu comprei assim, sem ouvir, tudo quanto era CD que eu encontrava. Mas comprei todos, tudo. Eu queria saber. Eu fiz uma listagem que está lá no Rio de Janeiro, né, de cada CD, qual era o foco dele, o que ele objetivava, qual era o repertório, qual era o instrumental, qual era o conteúdo. Eu fiz um levantamento realmente muito assim, detalhado de tudo. Eu, na época, conhecia bastante, óbvio, a que eu chamo a papisa da canção infantil, que é a Bia Bedran, para mim é o grande nome. Conhecia o Palavra Cantada, conhecia a Galinha Pintadinha, conhecia o Mundo Bisa, né? Bisa. Ou seja, eu resolvi... Oi, Bita, Mundo Bita, desculpa, Mundo Bita. E aí eu comecei a ver tudo, fiz um levantamento. Quando eu terminei esse meu levantamento, eu pensei: gente, os meus cadernos do meu início da vida docente. Quando eu comecei minha vida docente, nos anos 60, não existia e-mail, não existia WhatsApp, não existia nada que a gente tem hoje, hein? Não esqueçam que não tinha nada disso. O que nós, educadores, fazíamos? Nós comprávamos um caderno espiral dessa grossura, muito, muito grosso. E aí nós criávamos um sumário, música com 2 sons, música com 3, música que falam da primavera, que falam das mães, música que falam de animais, músicas que subsidiam algum tipo de aprendizagem, e nós copiávamos à mão as músicas. Era tudo assim, me empresta o teu caderno, me empresta o seu. Eu me lembro que eu e Regina Márcia várias vezes intercambiamos os nossos cadernos.
E eu doei toda a minha biblioteca. Comecei a doar minha biblioteca em 2006 e até bem pouco tempo atrás eu sou píssica e maníaca de comprar livro, mas eu estou doando tudo. Eu teria que ter 3 casas para conseguir ter tudo lá. Então eu doei minha biblioteca toda. Mas eu nunca doei esses 2 cadernos. Eu nunca entendi por que eu nunca doei esses 2 cadernos, mas fui entender em 2017. Depois de ver tudo que tinha sido gravado, tem coisa boa, gente, olha, tem muita coisa boa e interessante para trabalho de música com crianças, né? Eu aí pensei, gente, eu encontrei coisas maravilhosas que eu vou poder usar também com meu neto. Mas algumas músicas que eu fazia na educação musical infantil nos anos 60, elas não podem ser esquecidas, não. Elas têm que ser trazidas de volta. Até então, continuava sem pensar em CD. Comecei eu mesma em casa, no piano, tocando e cantando. O resultado era horrível, porque eu tocava, se eu fazia muito baixo o piano, a voz não saía, se fazia mais alta a voz, o piano ficava, não estava bonito, não estava bonito. Aí eu pensei, não, eu não posso eu mesma tocar e me acompanhar. Eu vou procurar um violonista que tenha total vínculo com a música popular, com a música de raiz, que seja um multi-instrumentista, que possa tocar violão, viola sertaneja, viola caipira, cavaquinho. Eu achei um instrumentista maravilhoso, que é o Alexandre Luiz. É um ex-aluno da Unirio, que trabalha na Escola de Música da Rocinha, e que faz um trabalho realmente primoroso. Aí eu falei para ele, Alexandre, olha, eu queria primeiro fazer um CD, mas um CD assim, caseiro, sabe? Gravar em casa, mas queria bonitinho, com músicas que eu selecionei daquela época. Eu selecionei umas 18 músicas, tá? Depois eu cortei, ficaram 14, porque eu comecei a ter possíveis problemas de direito autoral, ou não, então eu resolvi não ter dor de cabeça. Acabou das 18, ficaram 14. Aí meu neto tinha 3 meses, ele tinha ido me visitar no Rio de Janeiro, 3 meses. Era um dia de ensaio meu do violonista. Aí eu viro para minha filha e falei assim, olha, filha, é melhor você descer com ele, que vai atrapalhar o meu ensaio. Depois que eu falei uma besteira dessa, besteira, né? Vinda de uma educadora, é inaceitável, né? Mas falei. Aí eu falei assim, não, vamos fazer o seguinte, vai lá arrumar o teu guarda-roupa, que está carecendo disso há anos, e deixa ele aqui no Bebê Conforto, na frente da gente. O ensaio levou 1h30. Ele ficou na frente da gente, ele sorria, ele ficava extremamente feliz. Você não tem noção de como ele aproveitava. E o mais interessante de tudo é que havia 2 músicas que eu pensava em não colocá-las, porque eu pensei, meu Deus, a classe da educação musical vai me censurar tanto, que era um cabrito pulando no chão e 10 formiguinhas. Porque eram músicas que foram da maestrina Cacilda Borges Barbosa, que elas trabalhavam a adição e a subtração. E é um grupo de professores de música que contesta a música como subsídio de aprendizagem, que ela deve existir por ela mesma. Mas o meu neto, na hora dessas músicas, ele ficava assim, no Bebê Conforto. Eu pensei, quer saber de uma coisa? Podem me criticar, mas eu vou colocar essas músicas também. Então, eu queria... Aí, quando a minha filha, num belo momento, ela sai lá de dentro do quarto e assim, mãe, tá ficando muito bonito. É um absurdo que você queira fazer um CD só para o José. E os amiguinhos do José não vão poder ouvir? Ah, mãe, não faz isso, não. Faz isso daí de outra forma. Aí eu fiquei assim, você jura que tá tão bom assim? Aí eu fui perguntei, e Alexandre, você? Ah, eu também acho que tá bom. Eu acho que isso merecia extrapolar assim, as fronteiras da sua casa. Aí eu pensei, tá bom. Aí eu nunca pensei nisso na vida, como eu disse, né? Eu nunca pensei em ganhar dinheiro vendendo CD, não tenho muito jeito para isso. A primeira coisa que eu fiz foi pensar na publicação, mas antes de pensar em vender, eu pensei em disponibilizar gratuitamente. Né? Falei para a pessoa que fez a gravação, olha, eu quero que coloquem tudo quanto é plataforma digital totalmente gratuito, para ninguém ter necessidade de comprar. Tá? Foi a primeira decisão. Mas a partir do momento que eu comecei a pensar em editar, aí a vovó Linda foi atropelada pela professora Ermelinda. E a
professora Ermelinda começou assim, mas como? Nem todo professor de música tem assim pendores, tem facilidade para sair acompanhando, botando as cifragens alfabéticas. Aí eu pensei, não, então esse CD não tem que ser só um CD com as músicas, tem que ter um CD com um folheto, com todas as músicas, com acompanhamento com a cifragem alfabética. Aí eu pensei, puxa, mas a minha voz, ela soa também tão aguda, parece que eu estou cantando agudíssimo, e não estou. Então eu resolvi colocar, ao lado de cada título de música, a extensão. Eu procurei colocar aquela extensão que os livros de técnica vocal, os livros que abordam a questão da tessitura infantil, dizem que é bom, temos que evitar cantar naquela região grave, aquilo tira a voz, descoloca a voz da criança, vamos procurar colocar numa altura mais aguda. Eu fiz isso. Aí depois eu pensei, puxa, o professor às vezes toca violão, mas tem professor que não toca violão, toca teclado, e na escola que ele trabalha não tem teclado. Aí surgiu a outra ideia, não, vamos preparar playbacks. Playbacks de modo que o professor que desejar canta com seus alunos essas canções e depois ele pode cantar com essas mesmas canções com as crianças acompanhadas por um conjunto. Só pensei nisso, mas os meus colegas professores estão sendo tão generosos comigo que eu tenho um professor de flauta doce dizendo que está usando os playbacks para que os seus alunos de flauta doce toquem flauta doce sobre os playbacks. Tem um colega de iniciação de violão que está pedindo que os alunos toquem violão, outros de teclado. Então, ou seja, está sendo utilizado diferentemente do que era. Então, eu queria dizer a vocês o seguinte, vamos começar vendo música por música, tá? Eu criei no Instagram a Vovó Linda. Nesse Instagram, eu estou disponibilizando todas as partituras. Porque quem pegar numa plataforma digital vai pegar o quê? As gravações, vai pegar os playbacks, mas não pegaria o caderno de partitura. Então, eu divulguei o caderno de partitura na Vovó Linda. Todas as músicas do primeiro volume já foram divulgadas na Vovó Linda e todas as músicas do volume 2, que é da tradição oral, o Sesc Nacional também colocou no banco de partituras. Tá? E à medida que eu ia colocando as músicas, vinha uma contribuição de uma colega. Então, eu vou pedir para a gente ouvir a primeira música. Tá? A primeira música, Janelinha, só um minutinho. Desculpa, eu devia ter deixado o celular mais próximo a mim, tá? Então, vocês vão ouvir essa música da Janelinha, aconteceu uma coisa muito interessante. Eu tenho uma amigona, a professora Maritza Helman, ela já está há anos, eu digo que ela é mais americana que brasileira. Ela ouviu, imediatamente ela mandou para mim a tradução para o inglês que ela usava na escola nos Estados Unidos. Eu vou fazer aqui agora, vou colocar para tocar, como nós fazíamos na época a movimentação, tá bom? Depois, lembra da Amy Pickler, né, que hoje em dia diz que a gente não deve sugerir, mas permitir que a criança se expresse, se mova em total liberdade. Então, nós vamos ouvir a Janelinha. Essa música é do filho da Malestrina, Cacilda Barbosa. É a única música que é música de autor homem. O restante todos são autoras. Eu vou fazer a movimentação junto. A janelinha fecha, também está chovendo. A janelinha abre, se o sol está aparecendo. Pra cá, pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá. Vou parar, que o restante é repetição, para a gente poder aproveitar. Aí vejam que depois nós vamos ter essa mesma música da Janelinha, tá? Em playback. Então nós vamos ver o seguinte. Reparem agora. Não há minha voz. Ou seja, essa parte aqui é para permitir
que os professores que não dominem um instrumento, não têm um instrumento à disposição na hora da aula, pode fazer com que as crianças comecem a fazer. Essa música foi a música que a Maritza construiu. The little windows open when it starts to rain. The little window open when the sun for there, for there, for this, for that, for that. Muito interessante. Aliás, a Maritza ficou de criar outras versões, tá bom? Aí nós vamos ver a música das palminhas. É da Olga B. Pollmann. Também ela passa a noção de bater forte, bater fraco, bater em cima, bater embaixo. Vamos ouvir, eu não vou nunca deixar para ouvir tudo, tá? Para a gente poder falar sobre todas as faixas. Palminhas, palminhas, nós vamos bater. Depois as mãozinhas para trás esconder. Lá, 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 lá. Bem leve, nós vamos bater. Depois as mãozinhas para trás esconder. Lá, 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 lá. Bem forte, nós vamos bater. Depois as mãozinhas para trás esconder. Lá, 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 lá. Pra cima, pra baixo, nós vamos bater. Depois as mãozinhas para trás esconder. Lá, 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 lá. Ou seja, bater forte, bater fraco, bater em cima, bater embaixo. Essa música é da Olga Pollmann, que foi uma das autoras que várias vezes compuseram juntas, ela e Cacilda Borges Barbosa. Eu vou apresentar o volume 1 todo a vocês, tá? Então nós vamos ver o seguinte: as árvores balançam. Eu vou tentar. As árvores balançam, balançam, balançam. As árvores balançam, balançam com a brisa. A linda flor se inclina, se inclina, se inclina. A linda flor se inclina com a brisa. Nessa parte, as crianças, um queria fazer árvore, fazia árvore, outro queria fazer flor, fazia. O passarinho voa, se voa, se voa. O passarinho voa, se voa com a brisa. Também estou parando, tá? É para dar uma ideia a vocês. Ou seja, naquela época, a criança cantava e fazia movimentos rítmicos juntos. Dependendo da música, elas faziam um movimento no pulso, dependendo da música, faziam um movimento no acento, dependendo, faziam no ritmo da música. E podiam até fazer as três coisas ao mesmo tempo. Era muito comum o professor de iniciação musical levar um período trabalhando todas as coisas da música, andamento mais rápido, andamento menos rápido, a dinâmica, altura, timbre, intensidade, mas num contexto musical sem utilizar esses nomes, mas apenas fazendo que a criança experienciasse, trabalhasse esses elementos na música. A nossa próxima música, o Balanço, essa música é muito engraçada. Quando meu netinho estava bem pequenininho, que eu tinha que ninar ele, eu adorava usar essa música.
E depois que ele cresceu um pouquinho, que ele sentiu que essa música era a música que eu colocava ele para dormir, ele falou, não, vovó, essa música não, José não quer dormir, vovó, José não quer dormir. Mas vejam bem que interessante, a gente pode fazer movimentos para um lado, para o outro ou para frente. Pra cá e pra lá, pra cá e pra lá. Imagina, né? Vai e vem do balanço e se ajuda movendo no mesmo momento. Eu me divirto e não canso. Toda a música repete 2 vezes, tá? Então tem um prelúdio, um interlúdio, um pós-lúdio e vem de novo, porque a música dura um pouquinho tempo. Mas às vezes eu colocava as crianças de sentadinhas no chão, tá? Com as pernas cruzadas assim, e elas balançando de um lado para o outro. A nossa próxima música, a que eu falei que meu neto me convenceu que eu não deveria tirar, é uma música de Cacilda Borges Barbosa. Cacilda foi uma das grandes auxiliares de Villa-Lobos, e Olga Pollmann. Ela é uma música que trabalhava, as crianças ficavam numa roda, ficavam todas e diziam, um cabrito pulando no chão, no pulso da música, mas outro cabrito, quantos serão? Dizia 2. E elas iam entrando para dentro da roda. A roda de mãos dadas, andando no pulso da música, tá? Um cabrito pulando no chão, mais outro cabrito, quantos serão? 2. Então, uma criança da roda ia para o meio até todo mundo entrar dentro da roda. E chegava numa hora, quando estava em 8, que praticamente estava tanta gente no meio que as crianças que ficavam do lado de fora, elas se limitavam a andar ao redor, como a dança das cadeiras. Vamos ver como é que funciona a música. Não vou deixar também o cabrito toda a música. Só um pedacinho para vocês verem. Um cabrito pulando no chão, mais outro cabrito, quantos serão? 2 cabritos pulando no chão, mais outro cabrito, quantos serão? E assim ia até completar 10. O que acontecia quando eu era professora da escola municipal? As minhas turmas tinham de 25 a 40 alunos. Né? É o que é normal numa escola de educação regular. Tinha 25 porque a sala era pequena, só comportava 25, o restante tinha 40. Quando a música fala um cabrito e até 10, eu fazia várias rodas em círculo, tá? Paralelamente. Uma gira para um lado, outra gira para o outro. Tá? A outra música, que é a música das formiguinhas, são das mesmas autoras, ela trabalha o conceito da subtração. Fala 10 formiguinhas andando devagar. Então as crianças iam em círculo, numa roda, andando como se fossem formiguinhas, marcando o pulso. 10 formiguinhas andando devagar. Uma entrou no formigueiro, quantas restam para entrar? 9! Aí e a criança ia entrando no formigueiro. Essa música foi muito engraçada. Eu tive que pagar os direitos autorais dela a Irmãos Vitale, né? E aí eles me pediram, olha, grave exatamente como está na partitura. Aí eu falei assim, não, mas eu criei uma última letra para dar conta da necessidade dos meus alunos. Olha, eu trabalhava com crianças de 4 a 5 anos. Era engraçadíssimo quando eu fazia a música da formiguinha. Todas as formiguinhas entravam num formigueiro imaginário. Claro, não tinha formigueiro numa para criança, aquilo era um formigueiro. Se todas entravam, ela queria também entrar. Aí quando chegava, 2 formiguinhas andando devagar, uma entrou no formigueiro, quantas restam para entrar? Uma! A última formiguinha, ela nunca entrava.
Eu tive alguns momentos até de choradeira das crianças. Ah, eu queria entrar no formigueiro, todo mundo entrou, eu não entrei. Eu inventei uma frase só assim: uma formiguinha andando devagar, ela entrou no formigueiro e não há mais para entrar. Essa frase não consta no CD, porque a editora não me deixou colocar. Acho que pensaram que eu poderia depois querer receber direitos autorais, mas seja o que Deus quiser, né? Então, se vocês forem fazer, lembra que todas querem entrar no formigueiro, hein? Então tem que, uma formiguinha andando devagar. Ele entrou no formigueiro, não há mais para entrar. Vamos ouvir um pouquinho dela. Muito bom para trabalhar a questão do pulso também, ó. 10 formiguinhas. Ó, andando igual formiguinha, em roda. Entrou no formigueiro, quantas restam para entrar? 9. 9 formiguinhas andando devagar. Uma entrou no formigueiro, quantas restam para entrar? 8. Não vou continuar também, para nós podermos continuar. A nossa próxima música, reparem que a tônica de tudo é trabalhar com movimentos associados ao ritmo da música, tá? A nossa próxima música, Nos Verdes Mares Sem Fim, ela diz que gosta de remar nos verdes mares sem fim. É num compasso composto, então as crianças eram levadas. Aqui eu fazia de 2 modos. Eu colocava as crianças isoladamente, como se estivessem remando num único barquinho, e às vezes eu fazia diferente. Quando eu sentia que alguma criança estava com dificuldade, eu fazia um sanduíche da criança que estava com dificuldade com as que não tinham dificuldade. Então eu colocava as crianças com a perna aberta para frente e as outras vinham atrás, uma atrás da outra. Vamos segurar nosso remo imaginário. Vamos todo mundo. Eu gosto de remar nos verdes mares sem fim. Depois eu gosto de nadar. Vamos ouvir um trechinho dessa música também. Eu gosto bem de remar os verdes mares sem fim. Eu gosto bem de remar, por isso vou indo assim. Eu gosto de ir nadar nos verdes mares sem fim. Eu gosto de ir nadar, por isso vou indo assim. Também vou parar, tá? Vamos no nosso tempo. A nossa próxima música, essa é muito interessante. Eu tenho um depoimento de 2018. Lembra aquele feriadão de novembro que junta uma porção de dias, tá? Eu, nesse feriadão, meu neto estava com 1 ano e meio. Nós resolvemos ir para Maceió, tá? Eu, minha filha e meu esposo, para ela descansar um pouco. Aí chegou lá num momento, ela falou assim: puxa, mãe, dá para eu fazer uma esteira? Dá para você ficar com o José na sala de brincar? Eu falei: dá sim, minha filha. Qual não foi minha surpresa? Eu chego na sala de brincar, encontrei 3 meninas fazendo uma brincadeira muito engraçada. 2 dentro daquelas casas pequenininhas de boneca, né? 2 dentro da casa e uma fora. As que estavam na casinha que falavam assim: Senhor caçador, não vá se enganar, preste atenção quando o gato miar. O que estava fora, que era o caçador, falou assim: mia, gato. Uma das dentro da casinha fazia miau. Eu fiquei vendo aquilo, eu fiquei pasma, porque era a música do Senhor Caçador, que nós fazíamos nos anos 60. Só que ela não estava mais, ela não estava mais com a melodia. Ela estava só com a parte rítmica. E engraçado, como o meu neto fazia isso, ouvia desde os 3 meses, ele já foi querendo entrar na brincadeira. Foi um curso para eu explicar para ele que era diferente. Aproveitei a oportunidade e ensinei para as meninas. As meninas eram de São Paulo, estavam com eu em Maceió. Reparem a música do Senhor Caçador.
Senhor caçador, não vá se enganar, preste bem atenção quando o gato miar. Eu vou explicar em seguida o jogo, tá? Vou colocar toda, hein? Senhor caçador, o Senhor acertou, prestou bem atenção quando o gato miou. Senhor caçador, não vá se enganar, preste bem atenção quando o gato miar. Senhor caçador, o Senhor se enganou, não prestou atenção quando o gato miou. Essa música, naqueles anos 60, nós utilizávamos muito para trabalho de timbre. Nós colocávamos, quando as aulas, nós tínhamos um auditório na Escola Municipal Guatemala, mas quando não podíamos usar o auditório, nós fazíamos na sala de aula. Então pedíamos que as crianças todas colocassem a mão na carteira, assim, a cabeça entre os braços, tá? E que ninguém poderia querer olhar, mas vira e mexe a gente viu uma criança fazendo assim, ó, tentando, e a gente falava, não é para olhar, é para deixar que o ouvido fique atento e diga quem foi que miou. Até eles entenderem isso, quando são pequenininhos, leva um tempo, né? Ficava todo mundo assim, e como é que a brincadeira acontece, tá? Quando era no auditório, as crianças sentavam formando círculos no chão, e todas com a carinha escondida entre os braços. Eu tinha, não sabe essas canetas ponteiro, que a gente puxa, se a caneta é uma varinha comprida? Eu pegava essa varinha, combinava, olha, o caçador vai dar uma batidinha na criança que vai se transformar no gato. Essa criança, então, tem que miar, tá? E no começo, todo mundo mia ao mesmo tempo, sabe? É o tipo da brincadeira que a gente tem que fazer várias vezes, até eles entenderem. Não, só pode miar quem levou a batidinha na cabeça. Senão, quem dá aula para criança sabe o que eu estou falando. Todo mundo mia, todo mundo quer ser o gato. Aí, depois de um tempo, a gente consegue. Então, só mia quem for o gatinho. Depois que o gato mia, todo mundo levanta. De propósito, a gente pede uma criança da outra extremidade, tá? Se pegar uma que ao lado do gato miou, ela vai saber logo, pela proximidade, quem foi o gatinho, né? Então, quem é que foi o gatinho? A criança que acerta, ela vai pegar a varetinha e vai ser a criança que vai escolher a criança que vai ser o futuro gato, tá? Então, quando acerta, diz, Senhor caçador, o Senhor acertou, prestou bem atenção quando o gato miou. Quando a criança erra, Senhor caçador, o Senhor se enganou, não prestou atenção quando o gato miou. Então, é uma brincadeira ótima para reconhecimento do timbre, ou seja, da voz das crianças, tá? A nossa próxima música também é muito interessante, o Boneco de Pau. Nessa versão aqui, eu fiz o seguinte, o Boneco de Pau, eu costumava fazer uma analogia com o Pinóquio, com a história do Pinóquio, que diz, eu sou um bonequinho de pau, eu mexo com os bracinhos, assim, eu mexo com as mãozinhas, eu mexo com os dedinhos, e acabava aí. Eu fui dar aula num lugar que as crianças começaram a falar, professor, eu mexo com os olhinhos, eu mexo a cabecinha, eu mexo a barriguinha, eu mexo com os ombros. As crianças viajaram. Elas queriam mexer com absolutamente tudo, mas a música, na sua essência, era menor. Então, vamos ver o Bonequinho de Pau. Eu sou um bonequinho de pau, eu mexo com os bracinhos, assim. Eu sou um bonequinho de pau, eu
eu mexo com as mãozinhas, assim, assim, assim. Eu sou um bonequinho de pau, de pau. Eu mexo com os dedinhos, assim, assim, assim. Vou parar aí também, mas eu mexo a cabecinha, assim, ou assim, assim. Eu mexo com os olhinhos, abrindo e fechando. E como eu disse, as crianças inventaram que podiam mexer com absolutamente tudo. Eu queria falar uma coisa, porque nem todos que estão nos ouvindo são professores generalistas, mas alguns são estudantes de música. Todas essas músicas naquela época, além da criança cantar e se movimentando, elas serviam para treino. O professor tocava na região aguda, na região média, na região central, e misturava aguda com a mesma música. Tá? A criança tinha que acompanhar lá em cima, aqui, batendo o joelho, a mesma música, no andamento mais rápido, no andamento menos rápido. Vamos brincar de estátua, a música para, tem que parar como está. Tá? E aí muda a direção, que estava indo para frente, vai para trás. Tudo que são coisas importantes de sensibilizar o aluno, todos os conteúdos importantes, eram jogados no contexto da música. Era muito interessante. Então, ela trabalhava realmente tudo, todas as qualidades de soltura, timbre, intensidade, tá? Movimento. Vamos agora passar para a nossa próxima música. A nossa próxima música é o Patinho na Chuva. Já está chovendo, na chuva vou brincar. Sou um patinho, quero me molhar. Para ficar a voz fanhosa. Você é um menino, não deve ser assim. Se anda na chuva, no guaxi. Lá no chuveiro, seu banho vá tomar. Chuva pra pato que pode se molhar. Nós vamos. A próxima música era muito boa para treinar a gógica. Para treinar a gógica, para treinar paradas repentinas, para treinar a questão de movimentos, o vamos viajar. Nós formávamos várias locomotivas. Tá? Às vezes eu tinha 5, às vezes eu tinha 8 locomotivas de 5, 6 crianças. Um ficava na frente, era o condutor. Ele tinha que caminhar e levar todo o trenzinho dele, os vagões, no ritmo da música, que às vezes era assim, chu, 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 chu. Vamos viajar, chu, 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 viajar de trem. O movimento, ele ia mudando de muito lento para moderado, para muito rápido, e os trenzinhos tinham que acompanhar. De repente, a música parava. Então, a criança que era o primeiro o maquinista, ela se transformava no último vagão. Então, o último lá passava a ser o primeiro. E os trens tinham que ter prestar atenção ao espaço. Os trens não podem se chocar. Não pode também deixar de observar a música. A música que vai dizer como é que o trem vai se colocar. Então, vamos ouvir o Vamos Viajar. Tu, 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 vamos viajar. Tu, 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 viajar de trem. Tu, 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 vamos viajar. Tu, 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 viajar de trem.
aqui está tudo num andamento só, tá? Mas na prática, nós usávamos e abusávamos de inserir mais rápido, menos rápido. Então, ou seja, a criança treinava o pulso nas diversas mudanças de andamento, a criança treinava, parava repentina, ela mudava a direção, além dela ter que haver a coordenação motora, que os trens não podiam se chocar. A nossa próxima música, Passarinho. Só um minutinho. Estou tentando aqui acessar. Passarinho. Em roda, tá? As crianças se colocavam em roda. Desculpa, passou demais. Estou voltando. Numa roda, fazendo de conta que estão voando. Encontrei um passarinho rodando no dedo da roda. Encontrei pro outro lado, a repetição. Ele faz assim, piu, piu, piu. Voando ele foi, rodando ele foi, beijando a florzinha assim. Voando ele foi, rodando ele foi, deu adeus bem alegre, partiu. Uma coisa também que se fazia muito naquela época, como eu disse, se vivenciava todos os fenômenos formadores da música. Então, por exemplo, fraseado, ninguém falava de frase, de período, de inciso, nada disso para as crianças, mas as crianças vivenciavam, porque elas cantavam, encontrei um passarinho, ele faz assim, piu, piu. A roda agora para o outro lado. Encontrei. Então, cada frase, cada membro de frase, gira para um lado, gira para o outro. Então, isso vai ficando bem claro na cabeça das crianças. A nossa próxima música é a música que utiliza esse som como se fosse o cavalo, o casco do cavalo. Tá? Então, eu colocava, às vezes, em 2 grupos. A criança muito pequenininha, ela ainda não conseguia fazer esse som. Tá? É igual o estalo, né? Só depois de uma certa idade que ela consegue a coordenação fina para conseguir fazer. Às vezes, só faz assim. Então, reparem. Estou no meu cavalinho. Galopando, galopando, aí vai meu cavalinho. Nele eu vou passeando, bem feliz lá no caminho. Black, 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 vou correndo cavalinho, bem feliz lá no caminho. Black, 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 vou correndo cavalinho, bem feliz lá no caminho. Então, se vocês repararam, todas as músicas, eu dei o exemplo do playback só na primeira, mas esse CD, ele possui 28 faixas, tá? 14 completas e 14 de playback. E eu queria chamar a atenção de quem se interessar, ninguém precisa comprar, tá? Ele está disponível nas plataformas Deezer, Spotify, tá no YouTube, tá no Google Play, tá na Apple Music, tá no Shazam. Isso para encontrar os arquivos sonoros, tá? A música completa com as cópias. Quem quiser as partituras é entrar no Instagram, a Vovó Linda, que está absolutamente lá tudo disponibilizado. Eu não vou, o volume 2, que é o da música de tradição oral, esse volume 2, ele foi totalmente extraído de um livro que eu tenho, que é muito assim, visitado, chamado 500 Canções Brasileiras. Mas a faixa que eu quero mostrar para vocês é a faixa da Lagarta Pintada. É uma história fantástica do período agora da pandemia, né? Como eu disse a vocês, eu vim para São Paulo no dia 13 de junho. Mas em maio eu estava no Rio de Janeiro, né? Em plena pandemia. E nós fizemos um trabalho muito grande com o netinho, José, de 3 anos, né? Minha filha falou, mãe, vamos começar todo dia a contar história. Tem dia que são os avós, o avô paterno que conta, tem dia que a avó materna que conta. Nós, desde que começou a pandemia, a gente tem nosso dia de contação de história. Tem história que tem música, um canta um dia, dias alternados que os avós cantam. Mas a minha filha disse, mãe, hoje tem um trabalho que eu preciso da tua ajuda, mãe, um trabalho de música, porque ele está tendo aula, ele está tendo live, né, de inglês, da aula de música, da aula de arte, ele tem os dias, só não tem live quinta-feira, segunda, terça,
quarta e sexta ele tem as lives dele. Aí minha filha falou, olha, eu preciso da tua ajuda. O José vai ter que fazer um trabalho com a gatinha pintada. Quando ela falou a gatinha pintada, eu pensei, caramba, eu conheço tanta música, mas gatinha pintada eu não conheço, não. Não conheço nenhuma gatinha pintada, mas tudo bem. Aí começamos a fazer o trabalho, né, da gatinha pintada. Qual não foi a minha surpresa? Qual não foi a minha surpresa? Quando eu vi que ela estava cantando A Lagarta Pintada. Eu vou colocar a minha versão, da Lagarta Picana. As crianças andam na roda, uma segurando na orelha da outra assim, na roda, tá? E à medida que for falando o nome, vai girando. Tá pintada, quem foi que te pintou? Foi uma velha que passou por aqui. A saia da velha fazia poeira, pula ragada no pé, na orelha. Então, ou seja, a brincadeira como eu conheci, narrada pelo Veríssimo Melo, lá do Rio Grande do Norte, era as crianças formam uma roda, segurando na orelhinha assim, um na orelhinha do outro. Eu seguro na orelhinha do colega da frente, Então eu começo a cantar. Lagarta pintada, quem foi que te pintou? Foi a Ermelinda que passou por aqui. Aí eu desviro na roda. Lagarta pintada, quem foi que te pintou? Foi a Sara que passou por aqui. A criança mencionada ia desvirando, soltando a orelha e ficando na roda, normalmente, né? Aí minha filha com meu neto cantarem para mim, né? Assim, gatinha pintada, quem foi que te pintou? Foi o José que passou por aqui. Que cor foi? Azul. Aí eu, na minha casa, eu tinha que correr e procurar um objeto azul qualquer e trazer. Aí era eu que cantava para minha filha e para o meu neto. Gatinha pintada, quem foi que te pintou? Foi o José que passou por aqui. Verde! Eles iam correr. Primeiro dia, eu quase enlouqueci, porque meu neto falava marrom, falava lilás, falava tudo quanto era cor, eu tinha que correr e procurar um objeto daquela cor. No segundo dia, já fiquei esperta. Em cima da mesa da sala, eu já tinha um objeto de cada cor. Eu tinha me preparado para a brincadeira. Mas eu achei super interessante. Vocês vejam a música de tradição oral, né? O enriquecimento que ela passa assim, através dos tempos. Essa versão que eu tenho é uma versão do Rio Grande do Norte, tá? E ele estava aqui em São Paulo, já não era nem mais lagarta pintada, era gatinha pintada, e era o nome da criança que era citado, o nome da criança do jogo, dentre os presentes. E a criança escolhia a cor. Achei super interessante. Ô, Sara, eu acharia que seria interessante, eu não sei como, eu fiquei numa tela sozinha, não estou vendo mais ninguém. Eu não sei como é que isso aconteceu, mas talvez fosse interessante que a gente abrisse para perguntas, para esclarecimentos, que eu já falei bastante, eu poderia agora ouvir um pouco das perguntas das pessoas. O que você acha? Eu acho ótimo. E como é que a gente faz para sair? Eu estou lendo aqui as perguntas. Na verdade, a gente tem muitos elogios. Ai, que bom! As pessoas estão gostando bastante. Uma questão que tinha sido levantada por alguém aqui foi da importância desse tipo de trabalho na escola, agora pós-pandemia, onde as crianças estão isoladas, sem seus amigos, e a escola vai ser o primeiro lugar de socialização dessas crianças. E as práticas musicais, né, elas estão aí, proporcionam isso, né? As crianças em roda, as crianças trabalhando juntas, e falaram sobre isso, falando da importância de se fazer esse fazer musical ativo, né? Não colocando as crianças de frente à televisão ou outros aparelhos tecnológicos para assistirem qualquer tipo de proposta. Eu acho isso muitíssimo importante, como eu te disse, né? O meu neto só não tem live na quinta-feira,
mas segunda, terça, quarta e sexta, ele tem sempre uma aula qualquer, tá entendendo? É de música, é de inglês, é de trabalhos manuais, então ele vê as coleguinhas, às vezes eles opinam. Eu acho muito importante aquilo que nós estávamos falando antes, informalmente entre nós, né? Que esse momento foi um momento, está sendo um momento difícil, né? Um momento de muita reflexão, mas eu acho que a gente deveria fazer uma grande reflexão sobre os ganhos, as coisas boas, algumas coisas muito boas aconteceram a partir desse momento, né? Quantos de nós estão tendo, assim, lives, shows, coisas maravilhosas que as pessoas, a generosidade dos artistas, generosidade dos educadores, que estão proporcionando, todo mundo procurando se ajudar, né? Eu acho que nós estávamos tão, assim, cada um por si, não é? E, de repente, a gente se deu conta de como é importante, como o ser humano é importante, como é importante o afeto, como é importante o abraço, como a palavra saudade foi a palavra que ficou realmente na moda, né? Ficou na moda. Talvez antes a gente sentisse, mas não nos dessemos conta disso. Então, eu acho muito importante que a gente realmente traga para o seio escolar, para o nosso ambiente escolar, essas músicas, esse resgate de coisas que podem realmente congregar, podem agregar, a palavra não é congregar, não, agregar ao nosso dia a dia. Quando eu divulguei esse evento, né, eu falava para todo mundo, olha, ele é mais dirigido a professores unidocentes, professores generalistas, porque o que acontece com esses professores unidocentes? Eu tenho um ex-orientando, o professor Anderson de Carvalho, que ele se preocupa muito, ele está fazendo um trabalho de doutorado também voltado para essa parte, né? Sim. Que ele fala muito da importância da formação do professor unidocente. A maior parte, ele fez um estudo do Brasil inteiro e viu que a maior parte das escolas formadoras, das pedagogas, não ofereciam a matéria música. Não tinha música. Tá? Então, como é que se poderia querer que esse professor trabalhasse música se ele mesmo não tinha aula de música, se ele não tinha tido essa vivência, essa oportunidade? Então, eu divulguei muito como sendo para as pessoas professores unidocentes. Eu acho que o professor unidocente, ele é um profissional extremamente importante, né? E nós entregamos os nossos filhos na mão dos professores unidocentes, né? Eles aprendem as noções de estudos sociais, da nossa língua, de convivência, de tudo, de valores, com esses professores. Então, esses professores precisam ser, eles precisam que seja dado a eles material, que seja trabalhado com eles essas músicas, não só essas, tá, gente? Eu tenho falado sempre o seguinte, aquele estudo pré que eu fiz, né, que eu levantei várias músicas, que eu saí comprando tudo que tinha, fiquei muito feliz, encontrei coisas maravilhosas, encontrei material de excelente nível. Eu não tenho a pretensão nenhuma, eu falo sempre, não é para substituir, é para agregar. Esse repertório da Vovó Linda é para agregar ao que já existe de muito bom. Tá? Eu acho muito importante, considero fundamental que a gente possa fazer essas atividades na escola, sabe? Que a escola seja o momento da gente dividir, de a gente oportunizar esse crescimento em grupo através da música. Por que não? Não sei se eu respondi, tá? Já me disseram que eu sou prolixa. Tem uma pergunta. Ermelinda, qual seria, da Miriam Fernanda das Neves. Ermelinda, qual seria a melhor forma de trabalhar a música nesse tempo de pandemia? Olha, eu não sei como cada escola funciona, tá? Eu tô tendo, na realidade, vivência da escola do meu neto, tá? Como eu disse. Então, eu acho que é quarta-feira, que é o dia da aula de música. Então, o professor chega, semana passada toda, era tudo sobre a lenda do Saci Pererê. Eles pediam, além de ter a hora que a criança se reúne para
com as outras coleguinhas de turma, né? Cada um na sua casa, todo mundo trancafiado, né? Cada um escolhe uma música que quer cantar, o professor ensina uma música nova. Eles estavam trabalhando o Saci Pererê e pediram que entrassem na internet para assistir uma opção de vídeos disponibilizados sobre o Saci Pererê, para a criança pudesse saber do que é. Então, eu não sei como funciona, eu tenho visto nas mídias sociais muita gente falando que o professor, de repente, ficou extremamente sobrecarregado, né? Que ele, de repente, está tendo que fazer uma porção de coisas que ele nunca foi preparado, que ele nunca fez, tá? Então, não sei qual a infraestrutura da escola, se a escola tem como entrar em contato com todas essas crianças. Não sei também, me pergunto, gente, eu vejo, meu neto assiste hora do laptop da minha filha, hora do celular. Será que as outras crianças, por esses Brasis, tem laptop, tem celular? Como é que é isso? Eu tenho mais dúvidas que propriamente respostas, tá? Não tenho muitas respostas, mas eu fico me perguntando nessa diversidade social, esses diversos Brasis que nós temos dentro do nosso grande Brasil, não é? Eu acho que nem todos, por exemplo, essa chance que meu neto está tendo, eu não sei se as outras crianças têm. Eu não sei se muitas crianças não passaram a pandemia toda dentro de casa com os seus parentes, né? E quando os parentes têm uma riqueza muito grande de vida, quando eu falo riqueza muito grande de vida, eu não estou me referindo à riqueza motivada por aquisição econômica e social. Às vezes, uma família destituída de grandes recursos econômicos tem uma vivência de cultural enorme. Tem um pai, uma tia, uma avó que ninou todos os netinhos, que cantou para todo mundo, que ninou todo mundo. Tem alguém que toca algum instrumento. Então, as famílias, elas encerram assim, nelas, né, uma responsabilidade muito grande de passar para as suas crianças, para os seus, essa verdade cultural de cada uma delas. Então, eu não saberia te dizer, e peço desculpas, tá? Como fazer agora nesse período de pandemia? Eu sei, sim, que poderíamos, se tivéssemos professores comprometidos com isso, fazer um trabalho de música, mas via o quê? Celular? Celular, hoje em dia, eu cheguei à conclusão que todo mundo tem, tá? Eu trabalhei num projeto social no Rio, Ação Social pela Música, eu trabalhava no Morro Dona Marta, né? E eu até então, quando fui para lá, eu pensava que poucas pessoas tivessem celular. Lá chegando, eu vi que todo mundo tinha celular. Uma das minhas dificuldades quando eu queria dar aula era convencer os alunos que eles deveriam de deixar o celular quietinho, que aquela hora é para eles ficarem comigo, para deixar o celular para depois. Então, eu vejo que hoje em dia muita gente tem celular. Agora, será que a escola tem uma infraestrutura de poder fazer isso? Porque hoje em dia quase tudo está na internet, né? A Vovó Linda está na internet, Bia Bedran tem coisas maravilhosas que está na internet, Mundo Bita está na internet, Palavra Cantada está na internet. Muita coisa boa está na internet. Seria o caso de alguém organizar e fazer isso, mas eu não saberia dizer, tá? Renovo meu pedido de desculpas por responder sem responder. Temos mais perguntas aqui. Seria necessário levar vivências para os professores em formação em pedagogia, para que eles tenham noções de como trabalhar esse universo, né? Reafirmando que a senhora já disse. Isso daí, inclusive, eu posso dar um testemunho muito interessante. Vocês devem conhecer um professor chamado Rodrigo Batalha. Rodrigo Batalha, ele era do Espírito Santo, né, da Universidade Federal do Espírito Santo. Ele fez concurso para professor de didática da Faculdade de Educação da UFRJ e ele foi uma pessoa selecionada, né? Então, Rodrigo Batalha é professor de didática da música para os alunos da licenciatura em música da Escola de Música. E aí ele me convidou para falar sobre a Vovó Linda na Semana de Pedagogia da Faculdade de Educação. Aí eu perguntei para ele, escuta aqui, o Rodrigo, eles têm aula de música e Ermelinda, infelizmente, não tem. Desde que eu entrei na faculdade, meu sonho era dar aula de música, eu precisava aparelhá-los, eu precisava dizer para eles dos rudimentos do som, o que é timbre, o que é duração, o que é intensidade, o que é isso. Eu precisava dar subsídios a eles
para eles aprenderem, depois dar repertório, para eles terem a competência devida para quando fossem atuar, como professores de primeira a quarta série, poderem atuar em condição. Mas você acha que é bom eu ir nesse contexto? E claro que é bom. Qual não foi a minha surpresa? O auditório estava lotado. As pessoas que estavam lá não me conheciam, porque eu sou conhecida também, eu sou aluno de música. Mas o pessoal da pedagogia, Ermelinda e nada, dá no mesmo, né? E quando eu vi o auditório, lotou, gente no chão, gente em pé, não tinha mais para onde ter gente. Quando acabou a minha fala, o que eu fiz? Isso que eu fiz aqui, que eu procurei fazer gestos com a mão, eu coloquei todo mundo que estava lá para fazer roda, para brincar, para miar de gatinho, para dançar, para remar. Fiz todo mundo fazer tudo, tá? Quando terminou, foi todo mundo em cima dele. É um absurdo, professor, a gente está na faculdade de educação, nossa pontuação é altíssima, nós somos futuras pedagogas, a gente não sabe nada disso, o senhor tem que dar aula de música. Ele ficou numa alegria, porque desde que ele entrou para o corpo docente, o que ele mais queria era dar aula de música. Dar aula de música, mas essa música para preparar os pedagogos. E simplesmente ele não era ouvido. A partir dali, eu falei, que bom que eu criei um problema para ser resolvido. Então, acho que é fundamental, vale a pena vocês procurarem assim na internet, procurar ficar atentos a esse nome, Anderson de Carvalho. A dissertação de mestrado dele foi primorosa, foi realizada na Escola de Música da UFRJ, orientada pelo Celso Ramalho, e ele agora está fazendo doutorado em música na Unirio, sob a orientação da Silvia Sobreira. Então, é muito interessante, ele bate muito nessa tecla, que o pedagogo tem que ter a devida preparação, tem que ter, é necessário, entende? Então, acho que é certíssimo isso, precisa ter essa preparação. Sim. Alguém falando da falta da formação continuada para que a música se expanda na educação infantil. Eu sou fãzoca da educação continuada, né? Eu acho que o tempo em que a gente se formava e achava que já estava pronto já passou há muito tempo, Hoje em dia, é incrível como a gente está desatualizado. A cada dia que a gente pensa que está se atualizando, a gente já está desatualizado, porque surge uma coisa nova. Só mesmo agora, nesse período de pandemia, eu devo ter mais de 50 lives que eu vou querer assim, ouvi-las, né, em algum momento. E coisas que eu sei de uma importância muitíssimo grande, tá? Agora, só que hoje em dia, essa educação continuada, ela pode muito bem ser conseguida. Muita gente diz, eu não tenho dinheiro para pagar curso, os cursos são caros. Olha, entra no YouTube, procura Cecília Cavalieri França. Eu sou tiete de Cecília Cavalieri França, né? Eu acho Cecília Cavalieri França, meu Deus, nós temos muita gente boa, muita gente. Ela tem várias coisas disponibilizadas, algumas são pagas, mas muitas não são gratuitas, tá? Então, a gente tem que correr realmente atrás de buscar atualização. E uma coisa também que eu acho muito importante é o que nós fazíamos nos anos 60 do século passado, a gente intercambiava, lembra que eu falei no comecinho, nossos cadernos? E eu aprendi uma música ótima, você conhece? Não, copia aqui. E a gente colocava, inclusive, no nosso caderno de quem a gente tirou a música, para se a gente precisasse conversar com aquela pessoa, a quem tinha sido a pessoa fonte. Tá? Então, eu acho muito importante a educação continuada. Hoje em dia, uma coisa que eu também não gosto muito é que antigamente, que eu digo anos 60, 70, 80, era muito comum cursos de extensão. Meu Deus do céu, a Escola de Música da UFRJ oferecia cursos de extensão de altíssimo nível. Aí depois que começou nos anos 80, mestrado, 90, doutorado, e que as pessoas precisavam entrar como professores, sendo mestres, sendo doutores, e aí as universidades começaram a priorizar a pós-graduação stricto sensu, mestrado e doutorado, deixaram um pouco de lado a especialização em aperfeiçoamento, que era o lato sensu, e praticamente desapareceram os cursos de extensão. Então, nesse sentido,
eu tiro o chapéu para Adriana Rodrigues. Adriana Rodrigues, no Conservatório Brasileiro de Música, no momento é um lugar onde a gente pode correr atrás de cursos de extensão, os mais diversos. Então, hoje em dia, tudo, ela leva só leva gente boa, tá? Porque as universidades só querem saber de mestrado, doutorado, e mestrado profissional. Ou seja, é isso que dá pontuação, não é fazer curso de extensão, como na minha época era curso de extensão, mas a gente não sabia para onde se virar de tanta oferta, tá entendendo? Então, eu acho que essa formação continuada, ela pode vir através de coisas que a gente pode ver na internet, pode vir através de leituras. Eu vivo lendo. Há muita coisa que é disponibilizada gratuitamente. Por exemplo, uma pessoa que seja de música e queira aplicar o método da Maria de Lourdes Junqueira Gonçalves ou da Cacilda Barbosa, a professora Ingrid Barankowski, da Unirio, ela tudo isso ela redigitalizou, preparou tudo e está disponibilizando gratuitamente. Então, a Silvia Sobreira fez um pós-doc sobre desafinação vocal, ela produziu um trabalho que está sendo disponibilizado gratuitamente. Então, a gente tem como conseguir se manter assim, atualizado através de leitura, através de cursos, através de coisas postadas no YouTube e, quando possível, fazendo cursos de extensão no CBM e outros lugares que eu posso não ter citado por puro desconhecimento. Respondi? Acho que sim, muitos elogios. Professora, a senhora, como professora universitária de percepção, qual a senhora percebe a diferença do aluno que entra na universidade e que tem a música desde a infância como uma realidade na sua vida, da pessoa que mais tarde resolveu estudar música e apresenta alguns problemas rítmicos? Percebe alguma diferença nesse sentido? Olha só, Sara, total diferença. Eu vou ter que remontar a época em que eu trabalhava como professora de percepção na Unirio, tá? Eu sou de uma época, tá, que a pessoa, quando ia fazer um vestibular, ela é dificílimo, já fazia ditados a duas vozes, modulantes, leitura nas claves. Os vestibulares eram muito difíceis. Só passava nos vestibulares quem tinha feito o curso de regular de música. O que acontecia muito antigamente, hein, gente? Muito antigamente. As coisas foram pensadas assim: o aluno faz o curso de teoria musical 4 anos, depois faz o curso de ritmo e som 3, depois faz elementos de ritmo e som mais 2. Ou seja, nós fazíamos paralelamente ao nosso estudo na escola regular, né? Antigamente era primário, ginásio, ensino médio, hoje tem outra nomenclatura, mas o ensino de música, na minha época, ninguém começava assim como hoje. Estudou 1 mês, 2, 3 e já faz vestibular e dá o azar de passar. Eu costumo dizer que não é sorte, é azar de passar. Tá? Então, na minha época, a gente estudava música vários anos antes de fazer o vestibular. E o vestibular, de repente, começou uma série de flexibilizações. Tinha que aumentar o número de vagas e tinha que diminuir as solicitações para entrar, até que chegou um ponto que os testes de habilidade específica eram irrisórios. Muitas vezes eu falei, meu Deus, eu estou ensinando na graduação o que eu aprendi no curso técnico de teoria musical. Tá? Então, isso daí motivou, eu não sei se foi nos anos 80, viu, Sara? Acho que foi no início dos anos 80. Eu criei na Unirio uma disciplina chamada PEN Zero. O que era o PEN Zero? E por que eu criei o PEN Zero? Não foi nenhuma genialidade da minha parte, não. Eu fazia coral, eu era a regente do coral comunitário da UFRJ, com alunos da física, da química, da engenharia, da medicina. Esse coral eu fazia lá no fundão, tá? Não era por música, era por audição, tá? Nesse coral, os alunos pediram que fosse um professor da escola designado para isso, mas que o coral tinha que ser de 12h a 1h. A diretora da escola de música me perguntou, Ermelinda, você está dentro? Eu estou. Eu gosto desse tipo de desafio.
Então, eu tinha coral com eles 3 vezes na semana, de meio-dia a 1. Aí eu quis saber deles assim, vocês que pediram ao decano, vocês disseram que votavam nele se eles conseguissem um professor da escola de música para fazer canto coral com vocês. Vocês podiam me dizer por quê? Mas, professora, a senhora não sabe o que é aula de cálculo, de matemática, de física. É difícil, mas a gente sai daqui estressada, a gente precisava de alguma coisa assim para ter uma catarse, para relaxar. E música, a gente viu que era o consenso, todo mundo queria música. Assim, já entendi. Aí a segunda pergunta foi, por que meio-dia a 1, professora, a gente tem horário integral, a gente abre mão do nosso almoço, por isso que às vezes a senhora vê que a gente está cantando e dando uma dentada no sanduíche, cantando e comendo uma banana, isso que legal, fiquei super feliz de ver o empenho deles, né? Muito feliz mesmo de ver o empenho deles. E aí, eles começaram a querer aprender música. Puxa, professora, como eu estava numa época que tinha um concurso de coragem do JB, na Cecília Meirelles, vamos lá assistir? Eles falaram, professora, como nós somos incipientes, a gente está muito engateando, aquele pessoal como canta muito, vocês podem ficar igual, é uma questão de aprender música, técnica musical, tudo é uma coisa factível. E aí, alguns começaram a estudar música, me pediram, professora, coloca a partitura na nossa mão, tenha paciência com a gente e vai aos pouquinhos nos ensinando. Então, esse coral, aos pouquinhos, começou a aprender música. Mas onde é que está isso em relação a... Eles já me diziam o seguinte, professora, a gente tem aula de cálculo 0, a gente tem aula de matemática 0, a gente tem aula de física 0. Essas 3 matérias eram o terror deles, física, matemática e cálculo 0. Eu falei, mas não é do 1 que começa, não? Na minha unidade, tudo começa do 1. Não, professora, é que a gente passa e os professores dizem que a gente não tem a menor condição de passar. Como o governo estava pressionando por abertura de vaga, tinha que botar a gente dentro, a gente passou, mas não, a gente não passou, professora. Aí eu me explica. Não, a gente não tem conhecimento para seguir a física 1, o cálculo 1, a matemática 1. Então, os professores criaram o 0, que é para ensinar a gente aqueles rudimentos, para a gente depois conseguir... Aí eu pensei, gente, genial, resolveu o meu problema de percepção. Resolveu tudo. Aí eu criei na Unirio PEN 0. No PEN 0, a gente começava dando nome de nota, semínimo, aquilo que a gente sabe que precisa ter. Precisa ter, tá entendendo? Porque é muito complicado o aluno entrar com uma formação incipiente, não ter conhecimento. Eu diria que não precisaria que os alunos tivessem o conhecimento que eu tive quando eu entrei na graduação. Gente, eu já sabia muito, porque eu fiquei 8 anos estudando música, seriamente, sem estar na graduação. Era assim com todo mundo da época, não tinha outra escolha. Mas de um tempo para cá, ficou tudo muito frouxo. Muito frouxo. Tem lugar que não faz nem prova de ditado, não faz prova de solfejo, não faz prova de nada. E a pessoa, às vezes, o que ela aprendeu de música é o que comprou naquela revistinha do jornaleiro, que tinha lá as músicas com as letras, com as cifragens. Então, eu acho que isso é muito complicado, sabe? Eu depois de um tempo, tive o maior puxão de orelha. Foi a única vez que me puxaram a orelha na Unirio. A diretora de graduação me chamou para ter uma conversa particular. Ermelinda, eu fiquei sabendo de uma barbaridade, porque eu era responsável pela percepção por todos os professores. Eu fazia tudo certinho, né? Eu falei, mas que barbaridade, me consta, eu faço tudo certo. E, Ermelinda, você inventou um PEN 0. Isso não existe, Ermelinda, PEN 0. Aí eu contei a história que eu contei da UFRJ, né? Da física 0, do cálculo. Mas olha só, é muito importante. Aí sabe o que nós começamos a fazer na Unirio? Nós criamos o curso de TPEM. TPEM é a sigla. É uma sigla tão grande, técnica, já não sei nem mais dizer por extenso o que é. Mas TPEM era uma espécie de preparação para o vestibular em música da Unirio. Aí no TPEM, nós fizemos uma grande reunião de professores e vimos o seguinte, que muita coisa que a gente tinha aprendido na nossa infância, na juventude, eram coisas desnecessárias. Teve coisa que eu aprendi que até hoje eu nunca usei, Sara. Eu nunca usei. Tá entendendo? Aí, coisas assim, inconcebíveis. Então, nós vamos fazer uma coisa, vamos separar as coisas essenciais. O que é essencial? O que o aluno precisa vir para a nossa mão para aproveitar bem as matérias de percepção, de harmonia, de análise? Então, nós fizemos assim, tudo que era essencial, e nesse TPEM, que era o preparatório, nós
colocávamos as coisas necessárias. Aí, de novo, o curso antigamente chamava-se Preparatório para o Vestibular. Foi a segunda e última vez que eu fui chamada a atenção pela mesma professora. Professora, isso é antiético, a gente não pode preparar para o próprio vestibular. Aí nós pegamos, né, demos o jeitinho, botamos TPEM. Não falávamos mais que era Preparatório. Todo mundo sabia que era preparação. Mas, olha, a gente está proibido de falar. Mas, então, todo mundo fez segredo entre si e funcionou muito bem. Então, Sara, eu acho que é muito importante, é um certo nível de certos conhecimentos que quem começou desde cedo a estudar música, aprender música, são essenciais. São essenciais. E aquele aluno que às vezes tem um ótimo ouvido, tem uma grande musicalidade, às vezes ele fica até se sentindo um pouco mal, porque ele não teve essa preparação. Então, essa preparação precisa ter em algum lugar, tá entendendo? Ou através de cursos de extensão, ministrado por monitores. Talvez uma boa solução seria os alunos mais adiantados propiciarem cursos de extensão, tá? Para instrumentalizar esses alunos que não têm esse conhecimento e às vezes têm um grande talento. Até porque na escola a gente vai ver o resultado disso, né? Quando esses alunos virarem docentes, né? Eu vou parafrasear aqui uma frase do Schaeffer para a senhora comentar. Que, ao contrário de outros órgãos dos sentidos, os ouvidos são expostos e vulneráveis. Os olhos podem ser fechados, se quisermos, os ouvidos não. Estão sempre abertos. Os olhos podem focalizar e apontar nossa vontade, enquanto os ouvidos captam todos os sons do horizonte acústico em todas as direções. Isso é muito importante, inclusive eu friso sempre uma coisa, eu tenho muita preocupação, né, quando eu falo nesses CDs, olha só, eu friso, isso não estou propondo substituição, eu estou propondo agregar, eu estou propondo um acréscimo, e como eu defendo muito a música de tradição oral, né, porque eu acho que ela ficou esquecida em segundo plano durante tanto tempo, mas o meu grande discurso é pela música universal. A gente, ainda mais nos tempos de hoje, o acesso à internet, o nosso aluno ouve música de tudo quanto é país, de tudo quanto é grupo. Então, eu acho que a gente tem que realmente permitir que a nossa audição seja o mais aberta, o mais ampla possível. Tá? A questão da qualidade é uma coisa que vai vir depois, naturalmente vai vir, né? Essa separação, o que é bom, o que é ruim, mas, em princípio, é muito bom que os nossos ouvidos sejam ouvidos universais, aberta à música de tradição oral do Brasil e do mundo, aberta a todos os tipos de expressão em todas as culturas. Vamos conhecer música das tribos africanas, vamos conhecer músicas indígenas, vamos conhecer absolutamente tudo. Não vamos ter preconceito. Eu acho muitíssimo importante que a nossa audição seja seletiva no que tange a qualidade daquilo que nós ouvimos, mas não por nós estarmos assim, esse tipo de música não é boa, esse tipo de música é para dormir. Eu já vi muita gente dizer que música clássica é música para dormir. Mulher do engano. Mozart, calma. Realmente, exatamente. Isso são coisas que a gente tem que, aos pouquinhos, tentar desfazer isso, tá entendendo? Desfazer esses mal entendidos. Eu acho que a nossa audição tem que ser uma audição plural. E como você falou na abertura do meu currículo, né? Eu estou assim, em fase, já era até para ter terminado, não fosse a pandemia. A pandemia atrasou totalmente os meus planos com o terceiro e último volume do Vovó Linda. O terceiro e último volume do Vovó Linda são acalantos do Brasil e do mundo, cantigas de ninar, tá? Do Brasil e do mundo, literalmente. São 17 faixas com música de diferentes países, diferentes culturas, e é uma coisa lindíssima de ver como é que pode, como é que cada cultura, como cada país concebe uma coisa que é universal. A cantiga de ninar é uma coisa universal, mas ela é diferente entre si, ela é rica entre si. Então, eu acredito que essa experiência da audição
quanto maior for a possibilidade de ampliar a audição, ampliar sem limitação. Tá? Não, vamos ouvir tudo, porque nós temos coisas realmente muitíssimo boas. Tem uma pergunta aqui da Natália, dizendo que tem uma pergunta aqui. A música é trabalhada de maneira muito legal também na pedagogia Waldorf. Gostaria de saber se a professora já teve contato com essa prática. Só através de crianças que fazem parte, que estudam nessas escolas, tá? Eu acho realmente muitíssimo, muitíssimo bom. As pessoas estão percebendo que a música faz parte da vida. Na época que eu comecei a estudar música, eu me lembro que as pessoas diziam assim, a música está na matemática, está realmente. A música está na física, está realmente. A música está na psicologia, a música está em tudo. É a única linguagem que ela é totalmente universal. Tá? E eu acho que por isso que essa pedagogia tão bem escolheu isso. E não é, por exemplo, uma coisa que ainda está muito viva atualmente, até estamos para ser blindados com uma publicação maravilhosa do José Nunes. José Nunes está terminando a escrita do método Montessori, da música do método Montessori, que a gente fala muito do método Montessori, mas a gente não sabe muito como é que era a música do método Montessori. E o José Nunes vai lançar esse trabalho falando da pedagogia, da música na pedagogia Montessori. É um negócio assim fantástico, tá? Então, eu nunca trabalhei, tá? Mas eu tenho crianças, filho de amigos que trabalham, e eu vejo o crescimento é outro. E aí não preciso ir longe. Eu aprecio muito, nós temos um colégio no Rio de Janeiro que eu aprecio muito o trabalho de música que ele realiza, que é o Colégio Pedro II. É algo assim maravilhoso, maravilhoso. É um trabalho de música, acho que é um dos poucos colégios que tem música em todas as séries, e aprendem música mesmo, leem, escrevem, é algo assim fantástico. Tá? Então, eu acho que tudo que a gente puder fazer para ampliar essa vivência dos nossos filhos, dos nossos netos, das pessoas que nós conhecemos com o universo musical, tudo isso vai ser muitíssimo bom. Deixa eu ver se tem mais perguntas. Só vejo elogios, professora. Olha, eu não sei se isso é bom, não. Todo mundo ama a senhora. Ai, que coisa boa! Deixa eu aproveitar e falar uma coisa que não tem nada a ver com esse assunto, mas é uma coisa que anda me preocupando muito, né? Como eu disse a você, eu vim para São Paulo sem... Você não trouxe um livro meu. Eu não trouxe um livro meu, só tinha um CD no celular. Eu tenho um acervo, Ermelinda Paz, em casa. Ai, que legal, que legal. E aí, vira e mexe, alguém me manda assim pelo Face, assim, professora, os livros chegaram hoje. Ai, que maravilha. Quando a pessoa me diz que maravilha e começa a falar, eu fico numa tristeza profunda. Por quê? Recentemente, meu ex-orientando de doutorado, né, professor Dr. Marcelo Rauta, chegou para mim assim, Ermelinda, vou te dar uma notícia ótima. Uma turma inteira aqui da Universidade Federal do Espírito Santo comprou o teu livro Pedagogia. Aí, quando ele me falou, né, compraram a primeira edição. O que acontece? O dia que eu fui na Musimed, né, devolver a primeira edição, eles olharam para mim com uma cara de decepção, assim, você está devolvendo? Eu estou. Daqui por diante, esse livro para mim não existe. Daqui por diante, eu vou trabalhar só a segunda edição. Por que razão, Sara? A primeira... mas todo mundo está comprando a primeira, por uma razão. Encalhou no mercado a primeira edição, então eles botam assim, primeira edição, R$25, segunda edição, R$75. Ora, vamos nos colocar no lugar das pessoas? Todo mundo coloca compra de 25, não é? Quem é que quer gastar mais dinheiro? Ninguém quer gastar mais dinheiro, todo mundo tem contenção de despesa. Só que eles não avisam que a primeira edição é a edição que só tem 200 e poucas páginas, e que a segunda edição tem 400 e poucas páginas, e que a grande diferença, quando eu lancei os dois, eu cometi um erro. Eu deveria ter colocado na primeira edição o nome que eu coloquei, Pedagogia Musical Brasileira no século XX.
Metodologias e tendências. Mas na segunda edição de 2013, eu deveria ter colocado no título Pedagogia Musical Brasileira no século XX e XXI. Eu não fiz isso, nem o editor. Então, a segunda edição, que eu falo para toda gente, se for compra a segunda edição. Porque a segunda edição está anos-luz superior à primeira. Primeiro, naqueles 10 anos entre uma edição e outra, os colegas chegavam para mim, Ermelinda, esse solfejo harmônico do Borromil que você colocou é muito confuso, não dá para colocar outra coisa? Aí o outro chegava e falava, puxa, Ermelinda, a tabela de intervalos da Teles Clear, por que você não exemplificou? Eu lembro de uma coisa da Salomé, Ermelinda, por que você não botou em parênteses data de nascimento e da morte? Todo mundo foi me dando esse pitaco do que eu poderia fazer numa edição seguinte. E eu anotei tudo isso, Sara, anotei tudo. Tudo. Quando chegou na segunda edição, eu dei conta de tudo que me sugeriram. Além disso, coloquei o século XXI. Então, a segunda edição ela é mais cara porque ela melhorou o conteúdo da primeira, ela acrescentou a segunda edição. Então, eu sempre que posso, falo, gente, eles não dão essa explicação, tá entendendo? Se vai adquire a segunda edição. A mesma coisa o 500 canções. O 500 canções, eu fiz 3 coisas na terceira edição. Primeiro, coloquei o texto em português, já tinha português, coloquei em inglês, francês e espanhol. Porque muitas pessoas de outras línguas às vezes liam, e por não saber português, elas ficavam limitadas às músicas, e não aquela explicação de onde a música poderia ser utilizada e por quê. A segunda explicação, vira e mexe algum colega, eu lembro do Carlos Cáter, uma vez, entrou em contato comigo, assim, Ermelinda, quero fazer um arranjo para coral da música X, você podia me dar os outros textos? Eu podia, até quando eu morava na rua São Salvador, em Laranjeiras. Quando eu me mudei de lá para um outro endereço, não cabia levar minha biblioteca junto. Ou eu entrava e a biblioteca ficava, ou a biblioteca ficava e eu não entrava. Eu me desfiz do meu acervo, tá? Aí eu não pude responder a ele. O que eu fiz na terceira edição do 500 Canções? Tem uma parte lá no final que diz assim, bibliografia de onde foram extraídas as canções. Até a segunda edição vinha só a relação dos livros. A partir da terceira edição, vem o livro e o número da música. Então, alguém que precise pegar uma daquelas músicas para trabalhar, pegar um segundo texto, ler um pouco mais sobre aquela música, ela vai lá e localiza. Eu coloquei também um outro índice pormenorizado de acorde de sétima na linha melódica, tríades na linha melódica. Eu coloquei muitos outros pormenores na terceira edição. Fiquem tranquilos, que eu não vou fazer quarta edição de uma nem terceira de outra. Tá bom? Mas, realmente, são edições, são mais caras, mas não são porque são mais caras, são porque isso é outra coisa. É como se fosse um outro livro, entende? Sim, obrigada, sim. Inclusive, Sara, por permitir que eu falasse isso nesse espaço que é para falar sobre a Vovó Linda. Não, eu tenho as edições atualizadas, viu? Estou até conferindo aqui. Tem uma pergunta aqui. Se para estudar música precisa saber partitura e saber instrumentos. Fabi Lopes, a pergunta. Olha só, a gente pode estudar, pode ter o contato com música, cantar num coral que não leia por partitura e ser muito feliz nesse coral, tá? Tem gente fazendo um trabalho brilhante, assim, pelo Brasil afora, trabalho de coro, colocando corpo, colocando encenação, maravilhoso, e não se toca, não se canta música, não se lê música. Mas o que acontece? Eu lembro do que eu respondi sobre o meu coro comunitário da UFRJ. Eles cantavam por audição, tá? Eles davam de memória, eu cantava e repetia, fizeram coisas bastante boas. Mas chegou uma hora que eles mesmos começaram, professora, eu estou vendo essa bolinha aqui, eu reparo que quando eu canto essa bolinha e quando eu canto essa outra, eu canto um som mais para cima, uns diziam mais fino, mais agudo.
Tem alguma relação? Tem total. A colocação da nota tem a ver com a altura dela. Aí chegou um menino da engenharia, professora, aqui na engenharia, DC é corrente contínua. Não, em música é da capo. É voltado ao começo, da cabeça. Então, vai chegando uma hora, se você for gostando do trabalho, se você for se sentindo bem, você vai começar a querer aprender música. Vai querer, puxa, eu gostaria de aprender música, tá? Então, tem muita gente, é como na pintura, né? Várias expressões artísticas, tem gente que toca muito, eu vejo nos chorões, tem gente que toca muito, que sai acompanhando de primeira, sem nunca ter uma nota, ter aprendido uma nota. Existem essas pessoas, assim, que pintam muito, nunca entraram numa escola de belas artes. Agora, se você não é essa pessoa dotada dessa genialidade natural, que há, mas não são todas, você vai precisar realmente se disciplinar e estudar. Mas eu costumo dizer sempre o seguinte, há métodos maravilhosos hoje em dia. Eu fui de uma época que o estudo de piano era insalubre. Eu ficava no piano, eu não sei nem por que eu não parei antes, assim, e cachorro vai, cachorro vem, cachorro vem, pam, pam. E cachorro vai, cachorro vem, cachorro vai, cachorro vem, pam, pam. E cachorro vai. A gente ficava repetindo uns exercícios enfadonhos, horríveis, não é? Hoje em dia, se faz técnica aplicada ao repertório. Há tempos atrás eu conheci o Zerne jazzístico, ou seja, o ensino da música ele está se modernizando, ele está se tornando cada vez mais atrativo. Então, você poder tocar alguma coisa, tudo vai depender do teu grau de musicalidade, da tua facilidade de pegar de ouvido. Você pode até conseguir tocar alguma coisa de ouvido, até razoável, mas chega uma hora, se você não está naquela categoria das pessoas geniais, muito cheias de talento, você vai precisar do conhecimento da música para poder evoluir, tá? Então, eu respondo a tua pergunta de duas maneiras. Poder pode, mas vai ser uma coisa limitada. Então, o ideal é que você primeiro entre numa atividade musical muito boa, daquelas gratificantes, que você saia dali e assim, ai, meu Deus, que maravilha! Eu tenho uma pessoa que eu indiquei para fazer o curso da coral da Nayana Torres, né? Que falou assim, ai, Hermelina, foi a melhor coisa que você fez na vida para mim. Aquilo é melhor do que uma sessão de análise. Então, eu acho que a gente pode procurar essas experiências assim e depois, se sentir que precisa, começa a estudar música. Começa a estudar, não é verdade? Agora, se o nosso país fosse como uma Hungria, na Hungria é considerado analfabeto quem não lê música. O texto de música, a pessoa aprende húngaro e música, todo santo dia. A música vem antes da matemática, sabe? É a língua e a música. E isso daí é muito importante. A gente sabe como a música, várias coisas, além de trabalhar a sensibilidade, trabalha relações matemáticas, muita coisa que está na música ajuda no raciocínio matemático, vai depois ajudar na compreensão da física, vai ajudar em tudo. Tá entendendo? Mas só que nem todo mundo tem esse entendimento. Com certeza, as direções do Colégio Pedro II entendem a importância da música. Então, coloca a música desde o primeiro ano, desde o jardim está lá a música. Tá? Mas eles podem fazer isso, tem toda uma estrutura, um suporte, não é verdade? Então, eu acho que se você entrar numa atividade dessas bem gratificantes, você vai querer ir adiante, vai querer estudar e vai querer estudar. Tem outra pergunta aqui. Todas as escolas deveriam fazer isso, trabalhar música, dança e artes em todas as séries. No entanto, o governo diminuiu a verba e a dessas categorias. O que a professora acha dessa atitude? Eu sou muito favorável, tá? A educação artística não como era quando foi lançada, tá? Que tinha gente dando aula de educação artística, era desenho geométrico, não tinha um professor de arte, então botava de desenho geométrico e dizia que aquilo era educação artística. Eu acho que é muito importante essa conjunção das artes, tá entendendo? Da dança, do canto, do fazer musical,
também das artes visuais, da pintura, da escultura, eu fico felicíssima, né? Como eu disse, eu sou uma avó de plantão, eu acompanho mesmo o meu neto, meu Deus do céu, eu fico às vezes, puxa, é uma artista, puxa, vovó, você não sabe fazer essas coisas? Não, a vovó não sabe, a vovó, quando era criança, não teve as oportunidades que você está tendo de desenhar, de colorir, de criar, de mexer com massa, de lambuzar tudo. A vovó não teve essa oportunidade. Então, eu acho que é muito importante a criança ter acesso ao mundo da dança, da expressão corporal, da música, das artes visuais, tá entendendo? Isso é muito importante, isso só tem a colaborar para o crescimento da criança. Acho fantástico. Agora, eu sei que muitas escolas, às vezes, como muita gente, às vezes, estudou música, por exemplo, eu tenho a minha médica, ela é formada em música, eu tenho uma outra que é professora de português, mas é formada em música. Então, algumas escolas públicas, eu sei que quando os professores têm total empatia, como se sentem educadores, querem ajudar no crescimento dos seus alunos, às vezes professores que não são professores de música, mas que tiveram formação musical, começam a exercer e disponibilizar esses trabalhos na escola. Mas é uma pena que isso não seja de livre acesso a todos, entende? É uma pena. Eu acho que isso foi muito importante para a formação integral do ser humano. Sim. Vamos ver se tem mais alguma pergunta. A professora Raquel, do IFE, o professor Marcelo Rauta agora é professor de música do IFE Campus. Né? Tá aqui. Muitos elogios, professora. Eu tenho certeza que o Marcelo Rauta vai ser um excelente professor. Marcelo Rauta, eu acompanho ele desde há muito tempo. Ele foi o meu monitor quando eu fiz uma encenação na Escola de Música da UFRJ, as Pastorinhas de Realengo. Ele foi meu orientando de doutorado, né? Terminou o doutorado muitíssimo bem. E agora, no CD volume 3 da Vovó Linda, ele é o autor de todos os arranjos. Ai, que legal. Primorosos. É um tremendo compositor. Eu torço muito pelo sucesso dele, porque eu acho que ele tem tudo para ser uma pessoa de dar muito, porque ele sabe bastante. Sim. Então, agora a gente vai receber a Danusa aqui, para a gente ir encerrando, né? Gente, que delícia de bate-papo, não foi? Tivemos aqui acompanhados por 80 pessoas na live, que ficaram do começo ao fim participando do nosso chat. Estão todos assim encantados e apaixonados com a Ermelinda, o seu talento, sua competência, mas sobretudo, Ermelinda, você conseguiu transmitir para todos eles o amor pela música e pelo trabalho de educação musical, de trabalho de música com a infância, com a primeira infância, né, com os pequenos. E então estão todos assim realmente. Mas, gente, olha só, quiseram até colocar a Ermelinda no potinho para levar para casa. Vou dizer para vocês que não dá, porque ela já é dos netos dela, e o que a gente pode fazer é procurar todo o material produzido por ela nas plataformas aí de Spotify, YouTube, procurar por Vovó Linda, e no Instagram também, para poder termos acesso a esse material todo. Mas levar a Ermelinda para casa não vai ser possível. Então, eu agora agradecer. Como é que a gente pode, todo mundo, eu conseguir vê-la? Ver a Sara? Eu não sei em que eu mexi aqui, que fiquei só eu me vendo. Vê aí, Matheus, se você consegue ajudar. Matheus, a gente se vê aí os 4, Matheus. Vamos ver se o Matheus salva a gente. Porque eu não sei o que eu fiz, não. Tá conseguindo, Ermelinda? O que você consegue ver? Eu estou continuando a me ver, mas não vejo mais nenhuma de vocês. Pra gente, aparece nós 3 na tela.
E você, Sara? Também. Eu só estou me vendo. Não, tudo bem. Eu tenho medo Coloca ela de novo, Matheus. Eu posso clicar no X aqui, depois, se desaparecer, me coloca de novo? E agora, como é que tá? Só estou eu. Agora, eu posso clicar... Vou clicar no X. Eu cliquei no X. Tem sempre um X para nos salvar. Clicar no X e desaparecer tudo. Gente, então, eu venho aqui fazer um agradecimento muito especial e verdadeiro em nome do Polo Arte na Escola UENF, por vocês terem sido tão generosas e tido essa realmente generosidade em compartilhar tanto conhecimento e tanta experiência, principalmente você, Ermelinda, que é uma história aí, né, da música e do ensino. Dizer que estamos muito gratos e agradecendo também o suporte dado pelo Matheus, pelo Flávio, pela Sabrina, que estão lá no chat do Facebook, na página do Facebook, dando apoio. Agradecer a participação de todos que estiveram presentes nos comentários. Deixar já um convite para amanhã. A nossa live será às 15 horas sobre arte indígena. Então, amanhã aguardamos todos vocês. E, mais uma vez, reforçando aqui, muito obrigada, Ermelinda, nos engrandeceu muito. Ficamos realmente sensibilizados, emocionados com a sua fala, com a sua participação, e a você também, Sara. Muito obrigada. Gente, olha, obrigada, Sara, obrigada ao Instituto Federal, e a Sara, a lembrança do meu nome, tá? Muito obrigada mesmo, foi pela oportunidade. E eu vi um recadinho ali de uma menina, Priscila. Eu, em breve, vou estar lançando por e-book As Pastorinhas de Realengo. Também a parte da música foi do Marcelo Alta, para variar. Tá? Vou estar lançando e vou avisar isso através do Facebook. Gente, obrigada pela oportunidade, tá? Obrigada mesmo. Nós que agradecemos. Não só pela sua participação, mas pela sua generosidade. É isso aí. Você quer finalizar com a gaveta? Todo o material, só repetindo, o material dela está disponível na internet, né, a partir de música. E todas as partituras no Instagram da Vovó Linda. E também está disponível, tem uma página na internet. Tá? Sim, o site. Minha página na internet é http://www.ermelinda-paz.mus.br. Lá também tem as partituras da Vovó Linda, e lá há muitos livros meus esgotados, disponibilizados, e todos os artigos que eu escrevi. Aliás, não gosto muito deles, não. Eu só sei escrever coisa muito... Eu só sei escrever coisa muito grande, assim, densa. Tá tudo lá na página. Obrigada, tá, gente? Muito obrigada. Tchau, hein? Tchauzinho. Podemos encerrar. Até a próxima.